Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Cumprimento a amada igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos aqui já estar justificando a ausência do nosso pastor presidente. Não poderá estar conosco hoje, nos solicitou para estar ministrando a aula no dia de hoje. Ordem dada, ordem cumprida. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor, como já foi feito aqui a oração pelo nosso vice-presidente, pastor Jefferson. Deus abençoe o nosso pastor e sua família, nesse período que ele precisa para estar se reorganizando em todos os sentidos. Quem trabalha na obra, à frente da obra ou à frente do departamento, sabe que há momentos que a gente precisa dar uma parada para poder se reorganizar. Tem muita coisa a ser feita. Ontem o nosso pastor estava em um compromisso com a convenção em Goiânia e, graças a Deus, está sob o cuidado e a proteção de Deus, assim como cada um de nós. Deus tem cuidado de nós, como a galinha cuida dos seus pintinhos ou pintainhos, como algumas versões colocam. E nós louvamos a Deus por isso. Hoje pela manhã já foi falado da alegria de nós estarmos aqui, de podermos estar aqui, não é? Muitos gostariam. Tem gente que acha que essa frase, muitos gostariam, é só de efeito, mas é verdade. Muitas pessoas gostariam de estar aonde você está nesse exato momento. Eu já vi relato de pessoas falarem que gostaria, daria toda a sua fortuna, toda a sua riqueza para viver uma vida que eu e você vive. Nós costumamos buscar, correr atrás, conquistar e achar que vamos ser muito mais felizes quanto muito mais nós tivermos. E na realidade, o ser humano descobre, alguns que são mais perspicazes descobrem antes, outros descobrem só depois. E o verdadeiro sentido da vida é viver com Cristo, viver feliz, viver em paz. E só Jesus pode proporcionar alegria, paz. É só Jesus. E é por isso que nós somos os mais bem-aventurados dessa terra. Porque nós já entendemos isso. Glória a Deus. Aleluia. A nossa lição de hoje fala de um homem que, quando se fala no nome Jacó, a gente já pensa no quase sobrenome, né? Suplantador, enganador, não é? E na realidade, o significado desse nome. Mas essa lição, eu não sei os que têm a lição, os que estudaram ou buscaram ali pela internet, porque há a possibilidade, viu, de você estudar a lição pela internet, a possibilidade de você assistir uma aula bem rapidinha também pela internet, no canal da Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira. Então, há a possibilidade de você conhecer um pouco antes desse assunto, mais do que você já conhece pela palavra de Deus. Então, geralmente, quando se ouve falar de Jacó, fala-se do suplantador, do enganador, do traidor, não é? Daquele que engana. E a lição que nós temos hoje, ela é uma lição, eu tenho ela como ímpar, muito especial. Já começa pelo título: um homem de fé e coragem. Jacó. Essa é uma visão desse grande homem de Deus. Uma outra visão, e eu quero já adiantar aqui que os nossos erros não nos definem. Quando nós nos arrependemos, somos perdoados por Deus, somos abençoados por Deus e também somos aperfeiçoados por Ele. Quem não erra? Nós realmente, isso é normal do ser humano. Até a Bíblia fala sobre isso. A gente tem facilidade de enxergar o cisco ou o argueiro no olho do irmão e esquecer a trave que está no seu. Está na Bíblia. É característica nossa. Olha lá, mas aquele político fez aquilo. Olha lá aquele meu líder. Olha lá aquele irmão. Olha lá aquele patrão. Olha o empregado. E muitas vezes a gente esqueceu que quando a gente deixa de fazer a nossa parte, algumas pessoas vão ter que usar de alguns expedientes para poder
se beneficiar. É certo? Não, totalmente errado. Quando eu falo em fazer a parte, é em todos os sentidos. Em fazer a sua parte, cobrar, não deixar para depois. Tudo isso faz parte do que nós precisamos estar fazendo para que as coisas, como uma engrenagem, fluam perfeitamente. Na igreja não é diferente. Por isso que Deus usa os nossos pastores, nossos líderes, para colocarem pessoas à frente de determinados departamentos, grupos, eventos. É exatamente para que as coisas, como uma engrenagem, funcione e funcione bem. Eu e você fazemos parte dessa engrenagem. Jacó também. Talvez quem olha para ele fala, não, mas Jacó começou todo errado. Como pode fazer parte dessa engrenagem? Quando nós nos arrependemos, somos perdoados por Deus, Ele nos aperfeiçoa, nos abençoa e nos usa. Qual o propósito de Deus na minha vida e na sua? Tem momentos que a gente tem dificuldade para entender qual é o propósito de Deus para nós. Principalmente quando as coisas apertam um pouco, né? O parafuso vai sendo apertado. Mas, Senhor, que propósito disso? Qual o motivo dessa luta? Por que estou passando por isso? Sempre fui teu servo, sempre fiz a sua obra, mas por quê? Por quê? Por quê? E na realidade nós aprendemos aqui que não é por quê. É para quê? Quanto mais rápido a gente entender que Deus trabalha em nossas vidas com propósito, não é simplesmente por um acaso, não existe sorte nem acaso na vida do cristão. Existe providência divina. Deus sabe o que está fazendo. Gente, essa frase ela deve estar sempre na nossa mente e no nosso coração. Tem muito a ver com a nossa fé. Deus sabe o que está fazendo. É fácil falar que Deus sabe o que está fazendo quando você está manobrando um veículo e falando, Senhor, me guarda. Eu sei como é que faz esse negócio aqui. Outra coisa é quando o carro está desgovernado e você não tem mais como controlá-lo. Você falar, Senhor, está nas suas mãos. Eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Opa, diferente, né? Mas Ele sempre sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe o que está acontecendo. Ainda que as nossas falhas venham sobre nós. Jacó, todos sabem, foi o segundo a nascer. Né? Esaú veio primeiro, acabamos de ler a palavra do Senhor aqui, onde fala um pouco dessa história, a leitura que foi feita. Se você observar, quando aquele jovenzinho foi saindo, logo atrás vem alguém segurando nele. O seu irmão nasceu agarrado, como diz aqui o versículo 26, e depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão no calcanhar. Jacó já veio segurando o calcanhar do irmão. Aí alguém fala, pastor, mas ele precisava usar esses expedientes? Pode ser que ele tenha se adiantado um pouco. Pode ser que a sua mamãe, sabendo da promessa de Deus, que o menor iria ser servido pelo maior, quem sabe quis adiantar o expediente, né? Quando a gente sabe alguma coisa com antecedência, nós somos assim, cheios de ímpetos, a gente quer ver acontecer, a gente quer fazer acontecer. E muitas vezes, Deus está falando, calma, deixa que eu faço. Eu sei a hora certa. Talvez, eu lembro de um determinado pregador, talvez você tenha ouvido esse testemunho da boca dele mesmo. Quando começou a pregar, Deus tinha feito uma promessa para ele, missionária Daniele, que iria usá-lo, iria pregar no Brasil afora. Aí ele estufou o peito e em um determinado momento, porque ele já tinha a promessa de Deus, ele disse que chegou à audácia de tomar o microfone da mão de um determinado pastor para ministrar a palavra, porque Deus havia falado com ele que ele iria ser um grande pregador. Opa, peraí, foi Deus que falou? Então aguarda, espera a hora de Deus. Se você não ouviu esse testemunho, eu não vou falar o nome do pregador, não. Se você quiser saber, eu te falo no particular. Mas eu creio que muita gente sabe quem foi esse pregador, porque ele mesmo falou, mas eu não quero aqui falar o nome da pessoa por questão de não me sentir à vontade de falar. Então, irmãos, Jacó começou a vida com uma promessa. Ele não começou simplesmente isso que aconteceu na vida de Jacó, ser realmente um dos pais da nação ou das nações,
não começou por um acaso. Por isso que eu falei agora no início, que não são os nossos erros que nos definem. Quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa, Deus nos aperfeiçoa. E Deus fala assim para a gente, continua. Sabe quando Deus curava as pessoas? É interessante. Até meu pastor estava falando isso comigo ontem. Quando Deus cura alguém, quando Jesus, cura alguém, na palavra você vai ver. Ele não fala assim, vem agora aqui comigo, porque eu vou te ensinar como é que faz a coisa, você vai ter que, e se você não fizer, a cura vai ser revertida, você vai ficar doente de novo. Não. Porque o ficar doente de novo é automático quando nós não obedecemos à palavra, à ordem de Deus. E não é uma doença simplesmente física, é uma doença espiritual. Quantos crentes doentes espirituais e não entendem o porquê? É porque Jesus falou, está curado, está perdoado, não peques mais. Vai. Já deu a orientação, já está perdoado, já está curado, não peca mais não, segue a vida. Assim, era um conselho, um ensinamento do Senhor Jesus. Ele não vinha de mãos vazias, ele abençoava, mas, portanto, já deixava bem claro, você está perdoado, seus pecados, já foram cancelados. Coisa que o povo não sabia o que era. Porque o pecado dele era só coberto. Mas quando da vinda do Senhor Jesus, ele tinha prerrogativas para dizer, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ele tinha essa prerrogativa, ele tinha esse poder de falar dessa forma e era exatamente assim que acontecia. As pessoas que eram curadas e abençoadas por Jesus, perdoadas, eles saíam propagando Jesus para as outras pessoas. Tanto é que não só de caminhar, mas de ouvir falar, as multidões perseguiam Jesus atrás de cura, de conhecimento, de saber quem é, como é que fazia, e alguns outros para prejudicá-lo, né? Então, irmãos, aqui na vida de Jacó, interessante que ele já veio grudadinho no calcanhar de seu irmão. E uma coisa eu aprendi com a minha mãe. Depois que a gente fica com mais idade, a gente começa a estudar a nossa mamãe. Aí percebe que parece que ela tem uma tendênciazinha para um ou para outro, né? Mas geralmente a mãe, ela não deixa transparecer, o pai não deixa transparecer. Se tem assim uma afinidade maior com um filho ou com outro, não. Trata por igual, veste por igual, alimenta por igual, corrige por igual, ama por igual. Só que nesse caso não. A mãe fez opção por um filho e o pai por outro. Eu gosto mais desse, você gosta mais daquele. E isso nunca foi legal. Para nós que somos pais, eu acho que não tem pai de filho pequeno aqui, não, só filho grande, né? Graças a Deus. Tá aqui! Mas ainda tá no primogênito? Tá no primogênito, ainda dá para puxar o saco ainda. Mas depois tem que ser por igual. Por quê? Porque o reflexo vem exatamente no filho. Tanto no que foi bajulado demais, quanto no que foi deixado de lado. E aí depois quem sofre as consequências, não só o filho, mas os pais. Então, nós precisamos mesmo entender e aprender que quando fazemos opção por um filho em detrimento de outro, aquele outro que foi preterido, ele vai nos causar muito mais chateação. E deixa eu falar, não sei se isso é segredo para ninguém não, mas geralmente o filho que mais nos irrita é o que mais se parece com a gente. Gente, é nítido. Eu estou falando uma coisa que eu não estou inventando. É nítido. Sabe, aquilo está me irritando, mas eu não suporto isso. Quando você se faz, como a palavra nos ensina, se analisa, se autoexamina, aí você começa a perceber, rapaz, eu passei por esse caminho, eu era desse modelo aí, olha, desse jeitinho. Pois é aí que a gente tem que tratar melhor ainda. Tem que cuidar com muito mais apreço, com muito mais zelo. Vocês me entendem?
Sim, sim. Eu trouxe aqui essa informação, o pastor Jefferson. Você quer repetir para que os irmãos que estão em casa ouçam, por favor? Pois é, pastor. Eu estava falando o seguinte, aproveitando esse gancho que o senhor falou aí, a Sim. respeito da mãe de Jacó, que amava mais a Jacó do que Esaú, tinha uma tendência um pouquinho a mais para Jacó. Jacó continuou com essa doutrina. Por quê? Porque ele pegou, fez uma túnica de várias cores para José. Essa túnica trouxe muitas consequências para José. Se José não tivesse sido preparado por Deus, determinado por Deus, para estar naquele tempo, naquela época, para aquele propósito, aquela túnica tinha sido uma maldição. Mas Deus transformou aquela maldição em bênção, porque Deus é bom. Amém? Jacó poderia ter feito 12 túnicas? Quem acha que podia? Eu tenho certeza que ele podia. Eu quero mostrar para você aqui o poder do ensinamento. Ele foi ensinado assim. Para os que têm filhos únicos, o cuidado é o mesmo. Ainda que a gente tenha um filho só, ele tem que entender que nem tudo pertence a ele. Eu falo isso porque na minha família tem gente que tem um filho só. E a gente sabe como é que é. É tendência, porque só tem ele. Então, tudo é dele. Como é que a gente melhora isso aí? Claro que os pais que aqui estão e porventura têm filhos únicos, como a nossa missionária acabou de dizer, nós temos as nossas táticas ou técnicas para ensinar o nosso filho. Isso aqui é seu, isso aqui é do seu coleguinha. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Exatamente para ele não achar que tudo é dele. Porque ele tem os dois pais só para ele, você entende? Eu conheço um amigo meu que já é pai. Espero que ele não tenha feito como os pais dele fez com ele. Mas até hoje você percebe que a pessoa é mimada. Mas já é um homem, já tem, se eu não me engano, 3 filhos grandes. O que acontece? O ensinamento. Por que a gente insiste com escola dominical, irmãos? Já teve gente falando aí, ó, essa é a pior escola que existe, porque não condecora ninguém. Ei, a minha condecoração eu quero receber lá no céu, aqui, ó. Quando Jesus chegar e falar, meu filho, toma aqui, ó. Você foi ensinado, você teve preocupação em conhecer e prosseguir conhecendo a minha palavra. Você fez certinho. Do que vale uma condecoração? Quando nós não vivemos o que estamos aprendendo? Porque dizer que um ensinamento como esse, de escola dominical, não tem sentido porque não condecora, porque não dá certificado, irmão. Certificado, sabe para que certificado serve? Me perdoe a minha simplicidade. Certificado, ele só serve para abrir uma porta para a gente em algum lugar. Só. Não é para mim subir aqui acima e falar, olha, você está aí mais embaixo, eu estou aqui em cima, porque eu estou certificado. O nome disso se chama orgulho. Orgulho não nos leva a lugar algum. Agora o ensinamento leva. E vai nos levando para o céu. Ainda que tenhamos algumas falhas, alguns erros de percurso, ou no percurso nós vamos chegar lá, na glória. E também vamos cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Jacó foi assim. Começou as coisas assim meio que erradas. Havia uma rivalidade entre eles dois. Aí o seu irmão simplesmente acha que a sua primogenitura, olha o motivo do menino ter sido criado muito bajulado. Né? Não, eu sou o queridinho de quem? Daquele que vai impor as mãos e me abençoar. Eu sou o queridinho do papai. Quem vai me abençoar, a minha geração inteira, a minha vida, é meu papai. E eu estou com ele está comigo. Jacó, que se quiser que fique com o resto. Eu imagino que achava que brincar com coisa séria
não traz consequências. Muitas vezes, nós que servimos ao Senhor, temos o mesmo pensamento. Não, a gente fazer uma coisinha aqui, outra ali, na hora certa a gente pede perdão a Deus e está tudo jóia, tudo tranquilo. Opa! Os vacilos que nós cometemos trazem consequências para nós. E nós temos que entender isso. Quando eu falo nós, somos todos nós, irmão. Quem é que não vacila? Quem é que não falha? E aí lá vem Esaú. Eu não sei por qual motivo estava com tanta fome assim, o que andou aprontando, não se preocupou em se alimentar na estrada, por onde estava passando. Sei que vai chegando, morrendo de fome. E o irmão estava ali preparando um melhorado, né? Me dá, eu preciso de comer. Ah, você precisa de comer? Tá, então você me dá a sua primogênita. Olha, irmão. Por que ele não pediu? Olha, nós temos várias fazendas, eu quero aquela fazenda, aquela que é a melhor, que os animais, parece que lá tem uma água especial, sabe? Aquela fazenda, eu quero aquela. Não, eu quero a sua primogenitura. O que ele quis dizer com isso? Eu quero tudo que é teu. Você já pensou, irmão? Alguém chegar na sua casa e falar assim, ó, você está aí na dificuldade, não conseguiu arrumar o telhado? O que acontece, né, irmão? A grana está um pouco curta. Rapaz, você não pintou essa casa ainda? Fala o seguinte, dá a sua casa para mim, ela está meio, né, você está com dificuldade. Eu te dou ali um lote para você construir um barraco, te dou até um dinheirinho para você construir. Dá essa casa que é sua. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie os sonhos que Deus tem sonhado com a sua vida. Amém? Então aquele homem simplesmente falou, do que vale primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Me dá logo esse prato de comida. Só que ele pensou que quando chegasse lá no papai querido e amado, iria receber a bênção naturalmente, porque ele tinha esse direito. Entenda, esse direito é dele. É dele e ninguém iria tomar. Deus iria abençoar a Jacó? Com certeza iria abençoar. O irmão dele poderia ter menos do que ele? Com certeza teria. O curso da história seria esse. Deus iria abençoar Esaú com a bênção da primogenitura? Pode ter certeza que sim. Só que Deus resolveu abençoar Jacó muito além. A bênção é dele, a riqueza é dele, a terra é dele, a vida da gente é dele, ele faz da gente o que ele bem entender. A gente tem dificuldade para entender isso. Lembra lá do trabalhador, dos trabalhadores e o dono o que contratou, o contratante? Vou te contratar por tanto dinheiro. Digamos, você vai trabalhar R$50 a diária. Começa agora, 6 horas da manhã, beleza. 10 horas da manhã, tá aí sem fazer nada? Bora lá. Entra aí, vamos trabalhar, R$50 para você. Lá para as 3 horas da tarde, vê um cidadão. Chega aí, chega para cá. Está interessado em ganhar um dinheiro? Como eu estou? R$50 para você pelo período que você trabalhar. Quando dá 5 horas, encerra o expediente. Aí vem os trabalhadores, 50 para você que trabalhou desde as 6, 50 para você que trabalhou 9 horas, a partir das 9, a partir das 13, a partir das 15. O que começou às 6 horas, olhou assim, não. Está errado? Está tudo errado isso aqui? Eu estou aqui ralando suando a camisa desde as 6 horas da manhã. Por que o Senhor me deu R$50? E esse cidadão que começou 3 horas da tarde, o Senhor deu 50? Ei, coloque-se no seu lugar. Você virou patrão agora? Se eu sou o patrão e estou falando para você que vou lhe pagar R$50 a partir das 6 horas e você quer trabalhar, combinado, acordado. Se eu, que sou o dono da empresa e do dinheiro, quero pagar R$50 para quem começou às 3 horas, acorda para a vida. Eu que sou o empregador. Mas nós temos essa tendência mesmo. Deus, olha lá aquele infeliz, ele fez isso, ele fez aquilo, ele nem te serve. E olha o que ele tem e o que eu tenho. Espera aí. Sabe esse lugarzinho que você está sentado aí? Na sombra? Geralmente a gente conquista ele. Ele não vem de mão beijada para nós. E diga-se de passagem, né, que nós estamos aí numa campanha para pagamento dessas cadeiras, desse forro, desse climatizador,
desse som que vocês ouvem, que graças a Deus nós podemos adquirir. Os irmãos que são há mais tempo na igreja sabem, e a gente precisava mesmo desses investimentos. E estamos aí, buscando a ajuda de Deus e também dos irmãos. Então, na realidade, o que nós precisamos entender é que o empregador, ou Deus sabe o que faz com quem faz da maneira que faz. E nós não precisamos adiantar o expediente de Deus para que Ele cumpra o que Ele tem para fazer na nossa vida. O que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Então, desde o ventre, para que vocês entendam que não é só uma coisa também tendenciosa, por isso que eu quis deixar bem claro, há promessas e bênçãos de Deus para acontecer na sua vida, que tem data e hora para acontecer, não adianta o expediente. Os meninos adiantou, foi logo no ventre, irmão, já estava lá, e a mãe preocupou, falou, que esses meninos, mas que coisa, esses meninos estão lutando dentro do ventre, e preocupada, só que Deus já tinha um propósito com aquilo, tinha nada a ver com a mãe, tinha a ver com Deus. Aquela conversa entre eles ali no ventre tinha a ver com Deus, não tinha nada a ver com a mamãe. Claro que a mamãe se preocupou, de fato, mas Deus estava agindo conforme a vontade dele. Então, um lutava no ventre, como diz o versículo 22 do capítulo 25. E aquela mulher preocupada, ela foi fazer o quê, gente? Ela foi consultar a Deus. Oh, Deus, aqui um particular com o Senhor. Tem alguma coisa errada. Estou abençoada, sim, estou abençoada. Só que está tendo alguma coisa errada aqui dentro do meu ventre. O médico dos médicos, ele sabe de tudo. Sabe, mamãe, quando você está com aquela, ou você esteve com aquela criança no ventre, e ela mexia demais, e principalmente quando vai chegando num período mais próximo do nascimento, e ela estica, e eu lembro da minha esposa, a criança trazia a barriga toda para um lado assim, ela sentia até dor, incômodo, e daqui a pouco a criança relaxava de novo, né? E voltava, ficava comportadinha dentro do ventre. Só que aquilo causa preocupação para quem? Para a mãe. Opa, vou consultar, vou lá no médico, vou querer saber por quê. Está passando assim, parece que vai para um lado só, e endurece, e eu fico preocupado, será que está bem? Então Rebeca se preocupou. E aí ela foi consultar a Deus. A resposta de Deus foi uma revelação sobre o surgimento de duas nações dentro do seu próprio ventre. Gente, que coisa forte. A revelação de Deus não foi uma nação. Não é porque um seria mais bem-sucedido do que o outro, que seria uma nação. Foi bem clara a resposta de Deus. Dentro do seu ventre está vindo aí, duas nações. Precisava de ajudar a Deus? Precisava de arranjos? Precisava de, digamos assim, apoiar mais um do que o outro? Não. Deus já tinha deixado tudo claro. Fique tranquila. Não está acontecendo nada errado no seu ventre. Sou eu preparando meus 2 guerreiros para 2 grandes nações. Oh, glória! Louvado seja o Senhor Deus. E assim Deus o fez. Então, houve essa grande rivalidade. Havia 2 nações no ventre. 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Foi escolha humana? Não. Vai entender por que Deus quis fazer assim? Também não. Deus gosta mesmo de... Sabe, gente, quando a gente está naquela situação, fala, não tem resposta, não tem saída. Meu Deus, aí Deus vem e soluciona para a gente. Como? Como Deus conseguiu? Como Deus pôde fazer isso? Eu nem entendo como Deus fez. Você quer ver uma coisa que a gente não entende? Milagre, irmão. Você consegue explicar milagre? Aqui, missionária Orma é um milagre de Deus. O que Deus fez na vida da missionária Orma, ela ainda vai contar para nós aqui na igreja. Eu creio em Deus que muito breve vocês vão perceber quando acontece um milagre. Eu creio que na sua vida também já aconteceu um milagre. O pastor Jefferson está aqui, milagre de Deus também, ele sabe do que passou o que passou para chegar até aqui. Olha eu aqui, né? E eu sei que cada um de nós temos experiências com Deus que a gente fala, Senhor, como deu certo? Como pode? Como foi? A gente não tem como explicar. Mas a gente tem como ver. E Jacó estava vivendo esse milagre da parte de Deus em sua vida.
diz aqui: Jacó com sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. Eu nunca ouvi falar isso em mais momento nenhum da minha vida. Isso aconteceu, né? Mas foi algo de sinal da parte de Deus para aquelas duas grandes nações. Aqui na nossa lição, o comentarista coloca um ponto bem importante, que é bom a gente frisar. Deus sempre muda a nossa vida quando nós permitimos. A nossa vida ela é mudada quando nós permitimos. Uma certa pessoa falou assim para mim: pastor, eu não entendo. As pessoas que se achegam a mim têm tudo o mesmo perfil. Toda vez que eu tento me relacionar com as pessoas, eu percebo que todas elas têm o mesmo perfil. E questionando, eu falo: olha, você já experimentou você mesmo mudar? Porque quando a gente muda, irmãos, não tem como ser diferente. As coisas que estão à nossa volta, elas reagem, elas mudam também. Até as pessoas que se achegarão a nós vão ser pessoas diferenciadas. Vou dar o exemplo do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele fala com um, ele fala com outro, e ele vai ter N fofoqueiros para falar com ele. A partir do momento que eu mudo, o que é mudança para uma pessoa que fala da vida alheia? É tão simples, é deixar de falar. E quando deixa de falar, ele deixa de ouvir. Quando ele deixa de falar, deixa de ouvir, para onde você acha que essas pessoas vão? Com certeza para bem longe de mim. Entendeu? Quando eu estou dando um exemplo simples do que acontece com a gente. Quem é que nunca fez uma boa fofoquinha dentro da família? Ou minha família é diferente das outras? Se for, me perdoa, gente. Eu estou aqui me expondo, né? Ah, você viu? Ela que era para estar fazendo assim, fez assim. Quando a gente quando a gente entende que nós somos um corpo, quando a gente entende que nós somos uma família, aí nós não vamos ter inimizade com o nosso irmão que está lá em outro estado que a gente nunca mais falou, nunca mais se viu, nunca mais nem telefonou. E muitas vezes a gente fala: somos cristãos, estamos preparando para ir para o céu. Glória a Deus por isso. Em algum momento vai reconhecer que precisa de ligar para o irmão, para o parente, para a cunhada, para a sogra, para o sogro. Né? Diz que cunhado não é nem parente, mas é sim, viu? Até porque nós somos todos irmãos e todos preparando para um mesmo corpo habitar no céu com Cristo Jesus, que é o nosso cabeça. Então, como nós vimos, o direito de primogenitura de Esaú foi, desprezado. Ele desprezou não simplesmente a bênção do seu pai, ele desprezou a bênção de Deus, porque quando o pai impunha as mãos sobre o primogênito, a bênção de Deus vinha sobre a vida dele. Simplesmente, ele desprezou essa bênção. Você acha que Deus aprovou a atitude de Jacó? Quem acha que sim? Quem acha que não? Você acha que Deus aprovou ou não? Leva o microfone ali para a missionária. Missionária Orma, só um pouquinho, o irmão vai passar um microfone aí para a senhora, porque tem uns irmãos nos assistindo aqui pelo canal e eu faço questão que eles ouçam a participação dos nossos alunos e professores, como a senhora, como o pastor Gerson e os demais que quiserem também participar dessa aula. Sim, senhora. Pastor Josué, quando a Rebeca foi para dar a luz a essas crianças, e Jacó sai agarrado no calcanhar de Esaú, isso aí já foi uma confirmação de Deus do que ele mostrou para Rebeca, que um povo, o povo maior, ia ser servido pelo menor. Então, isso aí ela já deveria, a Bíblia não relata se ela contou isso para Isaac. Assim, eles sentarem junto e ela contar: olha, para ele ter isso em mente, porque ele, como uma família da promessa, ele ia refletir nesse assunto. Eu creio que, pelo que aconteceu, ela nem falou nada.
que o que aconteceu no seu ventre ela passasse para o seu marido. Depois, na venda do guisado que Jacó fez, ele não foi errado de vender a primogenitura, porque ele tinha um desejo de Deus dentro do seu coração, porque era plano de Deus. Porque Deus já sabia, desde o ventre, que o outro ia rejeitar. Então, ele não foi errado ele vender. Não foi errado ele preparar também aquele dia que o pai disse para ele preparar um guisado para ele. Eu vejo o errado que quando Esaú veio e propôs a comprar o prato de lentilha de Jacó, deveria de ter um diálogo. Não teve diálogo na família. Rebeca não chamou Isaac no momento, era para ela chamar na hora. Vem falar isso aqui perto de seu pai. Porque se ela tivesse falado, Isaac ia refletir o que ela contou que aconteceu com essas crianças lutando já no ventre, o que Deus falou para ela. E Jacó também preparar o guisado para levar para o pai dele, não foi errado. O preparo foi, eu creio que foi uma coisa de Deus. Agora, o errado foi ele tomar as vestes do irmão, a mãe colocar. Ela foi uma pessoa assim que eu me admiro, da sabedoria dela, que que Esaú era bem peludo. E Jacó era um homem liso, a pele dele era liso, e ela fez uma preparação que enganou Isaac. Verdade. Mas isso aí que foi o errado, porque quando Isaac perguntou, é meu filho Esaú? Eu sou. Mentiu, não é? Enganando o pai. Com as roupas de Esaú, vestiu uma vestimenta que não era dele. A gente tem que usar aquilo que é próprio nosso, não aquilo que é do outro, para poder receber uma bênção de Deus. Nós temos que ir com aquilo que é nosso. É verdade. E ele tomou a roupa do seu irmão. Quando o pai disse, aproxima de mim, deixa-me cheirar. Quando cheirou, ele disse, as vestes do meu filho têm o cheiro do campo. Mentira que ele não estava com as vestes dele, ele estava com as vestes do irmão. Isso aí que trouxe a tristeza e tanto de sabor naquela família. Foi a mentira, foi o engano. Porque naquele tempo, quando se vendia alguma coisa, era feito com juramento. Esaú jurou ou não jurou? Ele jurou que ele passaria. Então, ele estava passando um direito para o irmão dele. Era um momento de se aproximar a família e reunir. Falou, está acontecendo isso. Porque no dia que Isaac, queria que preparasse o guisado para ele comer e abençoar o filho, ele estava ciente. Exatamente. E ele ia ter aquele temor de Deus para abençoar Jacó. Aí ia acontecer tudo normalmente. Mas faltou diálogo, faltou fé para Deus operar. Porque ele, juntamente com a mãe, mentiu e usou de engano com o pai. É verdade. E isso aí não é lícito para uma pessoa que é conhecedor da palavra de Deus. Especialmente uma família que estava cumprindo uma promessa de Deus na vida. Então, foi um erro que aconteceu e trouxe uma tragédia bem dura na família, né? Mas acontece essas coisas. Missionária, pastora Orma, professora Orma, muito obrigado por essa participação. Ela é uma das nossas professoras, viu, irmãos? Tem dado aula muitos anos na Escola Bíblica Dominical, uma grande mulher de Deus, que tem um conhecimento da parte de Deus, que nos traz, e sempre que a gente tinha o privilégio de ouvi-la, era uma honra para nós e sempre será. Irmãos, bem colocado pela nossa professora, quando nós nos comunicamos, as coisas são acertadas. Agora, quando a gente deixa de comunicar e começa a usar outros artifícios, como no caso a mentira, o engano, a trapaça, que ia acontecer o que Deus falou que ia acontecer, ia. Por isso que eu falei, espera o tempo de Deus. Tudo ia se acertar. Tudo ia se acertar. Não precisava nem dele e muito menos da mãe usar de artifícios para fazer o que Deus tinha falado que já ia fazer. Não é?
Então, infelizmente, as consequências vieram. É por isso que o comentarista deixa bem claro. Você acha que Deus aprovou a atitude de Jacó? É óbvio que não. Ele tinha que aguardar o mover de Deus. O irmão dele vendeu porque quis. Mas ia chegar a hora dele requerer o que agora era direito dele. Essa aliança está na minha mão. É minha. Se eu tirar aqui e falar, olha, pastor Sérgio, é sua. Não importa se eu paguei R$100, 200, 300 nessa aliança. Eu passei o direito dessa aliança para o pastor Sérgio. É dele. Só que vai ficar aqui comigo, tá? Em um momento ou outro, o pastor Sérgio vai chegar. Josué, tá lembrado? O quê? Não. Ó, rapaz, já passou 5 anos, você me deu a aliança. Ah, não dei a aliança, não. Não, você prometeu. Tire da mão e me dê. É um direito dele. Porque foi eu que falei que ia dar para ele. Estava comigo, não estava? Era minha, não era? Mas eu falei que ia dar para ele. Bem colocado pela nossa professora. Se ele falou que ia dar, o problema agora é dele com o pai, com a mãe e com Deus. Porque ele tinha contas a prestar. Você sabia que cada posição que a gente ocupa na vida, até mesmo as bênçãos que Deus nos dá, nós temos que falar com alguém? Temos que dizer a alguém? Temos que agradecer em primeiro lugar a Deus? E temos que fazer jus a essa bênção que nós recebemos. Não é só receber e fazer bem do jeito que a gente quer, usar do jeito que a gente quer e achar que Deus não tem nada a ver com isso mais não. Opa, peraí. Temos contas a prestar. Essa primogenitura, essa salvação que nos é garantida, quando chegar lá na glória, nós vamos falar, olha, Pai, eu preservei ela ao ponto de chegar aqui. E se tiver que passar pelo tribunal, vou ser absolvido. Absolvido, pastor? Sim. As nossas falhas, as nossas transgressões, todas elas estão vivas. Nenhuma está esquecida. Mas nenhuma delas tem mais poder do que o sangue de Jesus em nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, transgressão e não nos deixa perder o céu. Glória a Deus. Vamos aqui continuando a nossa lição. Então Deus não aprovou, e eu provo para você que Deus não aprovou a atitude dele, porque Deus não pode concordar com coisa errada, com pecado, com falha, com mentira, com engano, com trapaça. Deus não adianta. Mas foi Deus que falou. Ele podia dar um jeitinho ali e aceitar. Não aceitou. Quer saber? Dá só uma refletida aí, vai. Busca aí na sua memória como é que foi a vida de Jacó. Fugitivo, traído e morrendo de medo de perder a vida, a família conquistada e todos os seus bens. Tanto é que quando Deus deu a ordem para ele voltar para a sua terra, voltar ao convívio da sua família, da sua parentela, lá vai ele. Quando ficou sabendo que veio um irmão com muitos homens da sua direção, falou, pronto, é agora. Tudo que eu conquistei, toda luta que eu... Oh Deus, eu sei que eu enganei. Eu sei que não deveria ter adiantado, feito o que o Senhor tinha que fazer, Senhor. Me perdoa. Está vindo meu irmão aí. Deus, eu tenho filhos, eu tenho mulheres, eu tenho bens, Senhor. Poupa a minha vida. Aquela atitude que ele teve de ir dividindo o seu rebanho, os seus filhos, e encaminhando, e mandando na frente, mandando presentes, era falando, ei, me perdoe. Eu estou arrependido. Eu aprendi. Para isso que servem os erros. Não é só para a gente abaixar a cabeça e dizer, Deus, eu sou um miserável pecador, eu não valho nada. Não. Que você é isso, ele já sabe. Ele quer saber de nós, se nós temos, assim como Jacó, a consciência de que erramos e estamos pagando pelo nosso erro, mas nós podemos também continuar plantando para colher bênçãos de Deus na nossa vida. E Jacó foi alcançado por Deus, porque ele tinha uma promessa. Você está sendo alcançado e será sempre alcançado por Deus, porque você tem uma promessa. Nós temos uma promessa. Há pessoas que quando falham, pensa que tudo acabou, que Deus não perdoará mais, que não tem mais capacidade nenhuma de falar algo da parte de Deus, porque errou, falhou. Ei,
É só ler Bíblia, irmão. Se arrepender e começar a plantar coisas novas e boas, a colheita do que plantou vai vir, claro, como veio na vida de Jacó. Foi enganado, precisava casar com uma esposa que ele amava, mas o pai colocou a filha na frente. Aí, pastora Orma, novamente vem a questão da falta de comunicação. Por que aquele cidadão, Labão, por que ele não simplesmente falou, olha, não tem como você casar com Raquel agora, é um costume nosso, você tem que casar primeiro com a mais velha, com a Lia. Então, se você quer Raquel, você vai ter que casar com Lia. Por que não falou? Esperou o cara trabalhar 7 anos, e nem para falar depois dos 7 anos, né? Ainda estava beneficiado, o cara trabalhou 7 anos, ia ser de graça se ele ficasse com raiva ali e revoltasse e ir embora sem nada. Porque se você entender, não tinha nada. Chegou lá com a mão na frente ou outra atrás. Foi Deus que começou a prosperar ele naquele lugar. Fazer as coisas certas, ainda que alguém olhe e fale, poxa, o negócio está certo. Pegar uma vara verde, colocar aqui para os bichos beber a água e as crias vai ser diferenciadas. Será que está certo? Está certo porque foi Deus que orientou. Está certo porque foi Deus que fez. Ele sabe fazer a coisa. Ei, escute-me. Ei, você que está me ouvindo aí, Deus sabe fazer a coisa. Deixa Ele fazer. Por mais que você se ache capacitado, deixa Deus fazer. Para você ver como vai ser diferente. E simplesmente embriaga o homem na festa. Que alegria, agora eu estou casado, que maravilha. Aí no outro dia, quando ele acorda, já vou pedir desculpa pela brincadeira. Ué, o que você está fazendo aqui? Cadê a minha esposa? Eu sou sua esposa. Não, eu não casei com você. Eu não trabalhei 7 anos, não dei 7 anos da minha vida de serviço forçado por você. Vai falar com meu pai. Aí conversa com o pai, não, infelizmente. Você que realmente quer Raquel? Então, tome mais 7 anos. Eu imagino que ele voltou lá no tempo, foi lá dentro de casa. Aquele guisadinho gostoso, aquela roupinha cheirando a campo, né? Coração acelerado, chegando perto do pai, o pai já não enxergava. Não é você não, sou eu, pai. Sou eu, pai. Não, a voz está parecendo que é de Jacó. Deixa eu ver seus pelos. Agora eu vou te pegar, cabra. O cheiro, o pelo, é do homem do campo. Mas, tá bom, toma a bênção. Eu acho que ele foi lá naquela hora, quando ele foi trapaceado ali. E todas as vezes que ele lutava, trabalhava por um rebanho, aí vinha o seu sogro e mudava todas as... Eu falo, pronto, de novo, agora que eu estou começando. Lá vinha um engano de novo na vida dele. Lá vinha alguém tentando tirar o que era dele. O que Deus estava dando para ele, melhor dizendo. Você entende? Então sempre nós teremos que colher o que plantamos. Por isso que é bom plantar coisa boa. Plantou ruim no passado? Esquece o passado. As consequências já faz a gente ficar lembrando dele sem a gente querer mesmo, né? Então, esquece e vai para frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira fase da vida de Jacó, se revela como um homem materialista. Engana seu pai, Isaac, ao se passar por Esaú para receber a bênção. Havia em Jacó o desejo de alcançar a promessa divina, mas fez isso por meio da trapaça. A professora deixou bem claro para nós. Ele tinha esse desejo. Ele sabia. Tinha promessa de Deus na vida, mas a hora ia chegar. E com certeza ele teve uma consequência, uma das piores possíveis. Ele nunca mais viu a sua mãe. Ele era queridinho de quem? Da mamãe. Ele nunca mais viu a sua mãe. Triste realidade. E eu imagino, 5 minutos, eu imagino que isso batia em sua cabeça, em seus sentimentos. Eu creio que até quando Deus recolheu. Porque tem coisas que a gente faz que mesmo que não doa mais, mas não sai da nossa cabeça. Mas isso não foi impedimento para Deus cumprir as promessas dele na vida de Jacó.
E então ele foi viver uma nova etapa. O impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó que ele ergueu uma coluna e fez um voto ao Senhor. Você acha que Deus deixou ele? Porque ele enganou? Porque ele fugiu? Não. Deus foi com ele, fez voto com ele. Quando ele vem voltando, luta com o anjo, prevalece. Fica o sinal, mas o seu nome é trocado, o seu nome é mudado. Não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. Olha que maravilha. Poxa, mas Deus fez tudo isso com uma pessoa que estava fazendo coisas erradas? Sim, mas ele passou a fazer as coisas certas. E aí Deus o honrou e o propósito de Deus, que é o mais importante, continuou acontecendo na vida dele. Tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava sofrendo, tudo aquilo que ele estava aprendendo, estava forjando o seu caráter para ser uma grande nação, ou pai de uma grande nação. A nova etapa na vida dele, Deus sempre vai estar. Deus sempre vai se revelar à nossa vida, assim como se revelou na vida de Jacó, se revelou em sonhos, se revelou em visão, em presença. E isso é importante que nós tenhamos o Senhor sempre nos orientando, nos visitando e sentindo essa presença e esse amor de Deus em nossas vidas. Para encerrar aqui, nós vamos para o tópico 3. Permita que o que você está passando hoje forje e aperfeiçoe o seu caráter. Permitamos que as lutas e os problemas que enfrentamos venham forjar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso caráter, assim como fez com a vida de Jacó. Surgimento de uma nação. Jacó recebe ordem expressa de Deus para retornar à sua terra natal. Tinha chegado a hora. Ele já estava pronto. É agora, Jacó. Volta para a sua terra natal. Porque eu estou aqui iniciando o meu processo na sua vida, agora com a sua ação. Até agora foi a minha ação na sua vida, te aperfeiçoando, te ensinando, te cobrando, e agora você está pronto. Volta, porque agora eu vou te tornar uma grande nação, pai de uma grande nação. E ali, passando pelo Val de Jaboque, como a gente conhece muito bem essa história, foi o lugar que Deus selou, transformou por completo a vida daquele homem. Saiu de lá, arrastando a cachorrinha, né, como alguns dizem, a perna, mas saiu com o nome mudado, com o caráter mudado, com uma visão mudada. A visão daquele homem nunca mais foi a mesma. Porque teve um encontro com Deus. E que legal, irmão, prevaleceu. Porque ele era forte? Coitado. Irmãos, a ordem de Deus para apenas um anjo pode destruir tudo isso aqui que você imagina, que você vê. Você imagina como um simples homem lutando. Ele prevaleceu porque ele prevaleceu no sentimento. Esse prevalecer aqui é não desistir, é não desanimar, é não abrir mão da promessa. Ele tinha a promessa, ele sabia, era Deus que estava mandando ele voltar. Então, naquela luta, ele prevaleceu. Não, deixa eu ir, vai raiar o dia, deixa eu ir. Não, eu acho que o papo estava tão bom, a convivência estava tão gostosa, ele não queria deixar de maneira nenhuma aquele ser sair de perto dele. Mas aí prevaleceu, ficou o sinal. E Jacó chamou o lugar daquele encontro de Peniel, a face de Deus. Que experiência. Que experiência para um enganador, hein? Para um suplantador, para um fugitivo. Pois é, quando Deus entra na nossa história, as coisas mudam de figura, as coisas mudam de lugar. Em Betel, é o Betel lugar de adorar a Deus. Quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria sua vida. No entanto, Deus lhe fez uma promessa: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. O próprio Deus prometeu para ele. E Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para se arrepender. Betel significa casa de Deus, que foi lá na primeira passagem dele. Na segunda passagem, pelo Val, El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Na primeira vez, quem passou por ali foi Jacó, enganador, um dos significados do seu nome. Agora quem está voltando é Israel, o que luta com Deus. A partir desse momento, seus filhos são conhecidos como os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Para encerrar, aqui na nossa conclusão, durante a nossa jornada de vida, devemos ter em mente que os propósitos de Deus sempre se cumprem, pois Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Entenda que você vir ao templo é importante. É muito bom ter você aqui conosco. Mas o mais importante é você ser o próprio templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Coloque a mão aqui no seu coração e diz: eu sou o templo do Espírito Santo. Habita em mim, Senhor. Glória a Deus. O espaço é só dele, viu? Devemos aprimorar, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, se quisermos ver se cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Quando Deus decide abençoar, não precisa vocês procurar homem, para que o homem fale, para que o homem profetize, para que o homem diga e aconteça, para que as coisas mudem a seu favor. Não adianta. Essa história nós vemos entre Balaque e Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, ele pediu para aquele homem de Deus abençoar. Amaldiçoa lá o povo e nos abençoa, porque nós precisamos da vitória. Disse o profeta para Balaque, o profeta Balaão disse para Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Amém? Aconteceu isso na vida de Jacó, a ordem foi de Deus, a bênção foi de Deus e não teve como ser revogada por ninguém, nem por nenhuma situação. Digo mesmo para você, o que Deus mandou, o que Deus vai fazer na sua vida, homem nenhum poderá revogar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que nós sejamos como Jacó, abençoado. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Passo aqui a direção da nossa escola para os nossos superintendentes.